Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas sobre o estacionamento deserto do shopping. O vento gelado sacudia as portas de vidro, e a atmosfera parecia carregada de tensão. Lá dentro, Emily Carter, uma jovem de olhar penetrante e uma postura calma, porém autoritária, permanecia imponente observando a cena com um olhar atento. Poucos minutos antes, um homem arrogante, Marcus Reed, gerente da loja que ela acabará de visitar incógnita, a abordará com evidente desprezo. Você não pode estar aqui assim, você não sabe seguir as regras, ele trovejara, quase a empurrando com a mão firme. A vergonha havia ruborizado as bochechas de Emily, mas ela permanecerá em silêncio, relutante em revelar sua verdadeira identidade. Ela não era uma cliente comum. Emily Carter era dono de todo o canal, mas por enquanto, ela estava se misturando, observando o comportamento de seus funcionários e testando sua integridade. E Marcus tinha acabado de cruzar a linha. Ele não sabia que tinha acabado de dar um tapa na mulher que detinha todos os seus contratos, todos os seus benefícios, todos os seus privilégios. No reflexo da vitrine de uma loja, Emily viu o punho dele erguido, pronto para revidar se necessário, mas ela apenas sorriu friamente, com um brilho gélido nos olhos. A vingança não seria imediata. Não, seria mais inteligente, mais implacável, e público. Marcus estava prestes a descobrir, da maneira mais difícil, que por trás daquela aparência modesta havia uma mulher capaz de destruir sua reputação e seu império com um estalar de dedos. O estrondo de algo caindo ecoou pela loja. Emily se afastou, deixando o homem em sua confusão e arrogância. Mas bem no fundo, um único pensamento queimava: a justiça seria feita, e ela saborearia cada segundo. Marcus Reed orgulhava-se de sua autoridade. Durante anos, ele administrou a loja com uma mistura de arrogância e brutalidade sutil. Para ele, cada funcionário, cada cliente, era apenas um peão em seu tabuleiro de xadrez. Mas hoje, sua arrogância encontraria uma barreira invisível. Emily Carter entrou na loja de manhã cedo, usando um disfarce leve, óculos escuros, um casaco longo e o cabelo preso rapidamente. Ela queria observar Marcus sem que ele suspeitasse de nada. Ela queria ver a verdadeira face do seu empresário, aquele que se acreditava intocável. Poucos minutos depois de sua chegada, Marcus o avistou perto do balcão. Ele franziu a testa e se aproximou com uma expressão de desdém no rosto. Com licença, senhorita, mas a senhora não pode ficar aí, está bloqueando o caminho. Sua voz era firme, quase condescendente. Emily olhou para cima calmamente, tentando não demonstrar nenhuma reação. Eu só queria testar um produto. Marcus deu um passo à frente, com arrogância palpável. Não se trata do produto, mas das regras. Aqui seguimos as regras. Então, num gesto impulsivo e completamente inapropriado, ele colocou a mão no ombro dela e a apertou de leve. Você precisa aprender a respeitar, senhorita. Emily sentiu o calor da vergonha está aumentando nas bochechas, mas em vez de retaliar, ela permaneceu imóvel. Foi então que Marcus, num excesso de autoridade, levantou a mão e lhe deu um tapa. O salão pareceu parar por um instante. Os outros clientes e funcionários, surpresos, olharam para baixo, chocados com o ato impulsivo. O som do tapa ecoou pela sala, e Emily recuou um pouco. Mas por trás daquela fachada de calma, algo poderoso despertava, a raiva gelada de alguém que nunca se deixará humilhar impunemente. Ela respirou fundo, o tapa ainda queimando sua bochecha, e disse suavemente, mas com firmeza: você acabou de cometer um grande erro. Marcus ergueu as sobrancelhas, com um sorriso irônico no rosto. Ah, é mesmo? E o que você pode fazer contra mim? Emily não respondeu. Pegou o celular, tirou uma foto discreta da cena e foi embora, deixando Marcus entregue à sua confiança cega. Ele não sabia que tinham acabado de se cruzar. O dono da loja, uma mulher cujo poder logo seria revelado de uma forma deslumbrante. Ao sair, Emily murmurou para si mesma: toda ação tem suas consequências, e a sua está chegando mais rápido do que você pensa, Marcus. Na manhã seguinte, Marcus Reed ainda estava orgulhoso de si mesmo. Para ele, o tapa que dera naquele cliente insistente fora apenas um incidente menor, uma demonstração de sua autoridade. Ele não tinha ideia de que cada ação que acabará de tomar o havia desencadeado. Uma tempestade silenciosa. Emily, por sua vez, já estava em sua mesa, em um assento do proprietário, aquela que Marcus jamais ousara abordar. Sua presença na loja não era apenas uma visita casual, ela se preocupou em verificar cada detalhe. Cada funcionário, cada câmera de segurança, cada procedimento interno. Ela sabia de tudo.
Marcos acabará de se mostrar vulnerável, e essa vulnerabilidade estava prestes a ser explorada com precisão. Ela abriu o computador e começou a compilar um arquivo completo OTAPA, a reação dos funcionários, os erros de gestão de Marcos. Tudo seria registrado. Mas ela não pretendia reagir com dureza de imediato. Queria que a lição fosse público e inesquecível. Mais tarde naquela manhã, Emily passou por Marcos incógnita enquanto ele explicava os procedimentos para um novo funcionário. Seu olhar gélido encontrou o dele e Marcos, sem entender, sentiu um leve desconforto. Ele erroneamente pensou que fosse sua imaginação. Mas Emily sabia exatamente o efeito que causou cada movimento que ela fazia, cada sorriso calculado. Era uma peça do quebra-cabeça de sua vingança. Ao meio-dia, ela ligou para um de seus colegas de confiança, um advogado e consultor interno. Temos um problema com nosso gerente em Meditão. Ele está fora de controle. Quero que tudo seja verificado discretamente. Suas ações precisam ser documentadas. Naquela tarde, Emily foi até a sala de descanso, onde Marcos conversava alto com alguns funcionários. Ela se sentou na outra ponta da mesa, fingindo interesse no café. Ele ainda não a reconheceu. E, no entanto, a cada palavra que dizia ele, revelou mais de sua própria arrogância, ele mesmo escrevendo o mapa de sua futura queda. Finalmente, Emily saiu da loja, deixando para trás um Marcos satisfeito, mas inconsciente. Ele pensou que tinha vencido a batalha. Na verdade, ele tinha acabado de jogar o jogo no campo do seu oponente. Naquela noite em casa, Emily olhou para a foto do tapa em seu celular. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Toda humilhação deve ser paga, e vou garantir que você entenda o que isso significa, Marcos Reed. Na segunda-feira seguinte, a loja parecia estar funcionando normalmente. Mas por trás dessa fachada comum, uma mudança sutil estava ocorrendo. Emily, ainda incógnita, havia iniciado a primeira fase de sua vingança. Cada ação de Marcos seria agora observado, analisado e usado contra ele. Naquela manhã, ela pediu a um funcionário de confiança para testar Marcos. Um incidente pequeno e aparentemente trivial, um erro de entrega. Marcos, fiel à sua natureza impulsiva, reagiu com raiva na frente de clientes e funcionários, gritando e apontando. Emily, escondida atrás de uma prateleira, anotava mentalmente cada palavra, cada gesto, cada humilhação que ele infligia aos outros. Então veio a reunião com o fornecedor. Marcos estava acostumado a bancar o valentão, lembrando a todos de sua posição superior. Mas naquele dia, Emily havia discretamente informado o fornecedor sobre certos problemas de gestão, atrasos, erros de estoque, pequenos desfalques que ela sabia serem verdadeiros. Os fornecedores cautelosos começaram a questionar sua autoridade. Marcos imediatamente sentiu uma tensão que não entendia. Mais tarde, na sala de conferências, Emily fez uma ligação secreta para seus advogados internos, que começaram a se preparar notas oficiais sobre as falhas de Marcos. Tudo estava planejado. Toda a humilhação passada e presente de Marcos seria transformada em prova irrefutável de sua incompetência. À medida que Marcos prosseguia seu dia, ele começou a notar pequenas anomalias. Um funcionário evitava seu olhar. Um cliente curioso parecia saber detalhes que ele nunca havia compartilhado. Um mal-estar crescente estava se instalando, mas ele não conseguia identificar a causa. No final do dia, ao sair da loja, cruzou-se brevemente com Emily no estacionamento. Ela lhe lançou um sorriso quase imperceptível, e pela primeira vez Marcos sentiu-se um arrepio de preocupação. Em casa, Emily guardou suas anotações e releu o arquivo de tapas. Cada humilhação, cada erro, cada reação de Marcos serviria para construir uma vingança espetacular e inesquecível. Seu plano estava começando a tomar forma e Marcos, sem saber, acabará de cair em uma armadilha da qual não sairia ileso. Ela murmurou para si mesma. O jogo está apenas começando, e você, Marcos, nunca saberá o que o atingiu até que tudo termine. Na manhã de sexta-feira, Marcos Reed já estava de mau humor. Ele havia notado as pequenas anomalias da semana, mas não conseguia descobrir de onde vinham. Os funcionários pareciam mais cautelosos, mais distantes. Alguns clientes faziam perguntas que ele não entendia. E acima de tudo, aquela mulher misteriosa parecia observá-lo sem que ele a reconhecesse. Emily, ela tinha planejado o próximo movimento. Ela sabia que para bater forte, ela tinha que bater onde Marcos achava que ele era invencível. Sua reputação e autoridade em público. Assim que a loja abriu, ela fingiu pedir informações a um funcionário, bem ao lado de Marcos. O funcionário, seguindo suas instruções, acidentalmente mencionou os pequenos erros de Marcos na frente de vários clientes e colegas.
Marcos sentiu um nó na garganta, sabia que isso o humilharia, mas não tinha como controlar a situação. Então Emily se aproximou do balcão, fingindo desatenção, e fez um comentário aparentemente inofensivo sobre a gerência da loja. As palavras foram cuidadosamente escolhidas para semear dúvidas na mente de quem as ouvisse. Marcos tentou retrucar com autoridade, mas suas respostas pareceram estranhas, hesitantes, menos convincentes do que o normal. A tarde foi ainda mais cruel para ele. Emily havia cuidado de preparar um pequeno incidente orquestrado. Um cliente fiel recebeu por engano um produto danificado. Marcos foi forçado a intervir na frente de todos. Na tentativa de resolver o problema, ele perdeu a paciência, gritou e demonstrou toda a sua impaciência e arrogância. Emily, nas sombras, observava cada movimento com um sorriso frio. Cada humilhação infligida a Marcos era uma vitória silenciosa, mas deliciosamente satisfatório. Quando a loja fechou, Marcos ficou sozinho, abalado. Ele sentiu que algo estava errado. Seus funcionários evitavam seu olhar, os clientes pareciam estranhamente confiantes, e aquela mulher. Ele tinha a sensação de que ela sabia de alguma coisa. Mas o quê? Ele não conseguia adivinhar. Em casa, Emily releu suas anotações e ajustou seus planos para os dias seguintes. Ela sabia que o clímax se aproximava. Marcos logo descobriria que o tapa que ele deu foi apenas o começo de um desastre que ele nunca imaginou. Ela sussurrou com um sorriso frio nos lábios. Em breve você saberá que o poder não se mede pela arrogância, mas pela paciência e inteligência. E eu, Marcos, sou o mestre do jogo. Na manhã de sábado, a loja estava mais movimentada do que o normal. Clientes entravam e saíam, alguns frequentadores, outros curiosos. Marcos Reed estava atrás do balcão, confiante em sua recém-adquirida autoridade, mas a sombra de Emily ainda pairava sobre ele. Emily havia orquestrado cuidadosamente sua presença naquele dia. Ela havia convidado, sob o pretexto de uma inspeção anônima, um representante regional e alguns clientes influentes, todos cuidadosamente escolhidos para testemunhar a queda de Marcos sem que ele percebesse. O primeiro incidente ocorreu quase imediatamente. Um funcionário, seguindo as instruções secretas de Emily, entregou a Marcos um relatório contendo pequenos erros estratégicos. Marcos, com seu orgulho habitual, corrigiu os erros na frente do representante e dos clientes, gritando e apontando. Cada palavra, cada gesto era capturado por olhos observadores, e cada reação o fazia parecer mais arrogante e menos competente. Então chegou o momento crucial. Emily se posicionou perto do balcão, sutilmente, e fez uma pergunta que parecia inocente, mas cuidadosamente calculada. Marcos, você pode explicar por que alguns clientes recebem produtos danificados, apesar das suas verificações? Os clientes influentes e o representante regional se voltaram para ele, aguardando uma resposta clara. Marcos, surpreso, gaguejou algumas desculpas desajeitadas. Seu rosto corou. Emily permaneceu imóvel, aparentemente ouvindo com inocência, mas cada detalhe de sua postura, cada sorriso discreto, parecia provocá-lo silenciosamente. Então Emily se virou ligeiramente para o representante e sussurrou algo baixinho. O que Marcos não sabia era que ela havia preparado um pequeno arquivo confidencial sobre seus erros passados, e o representante acabará de receber discretamente essa informação. O rosto de Marcos passou da raiva à incompreensão quando viu o olhar do representante endurecer. Naquele exato momento, um cliente ousou fazer outra pergunta constrangedora, revelando um problema que Marcos pensava ter sob controle. Ele perdeu a paciência, explodiu de raiva e gritou na frente de todos. Emily, ainda escondida por trás de um sorriso discreto, anotou cada detalhe. Essa cena seria usada mais tarde para mostrar a flagrante incompetência de Marcos, mantendo sua identidade em segredo por enquanto. Ao fechar, Marcos sentou-se sozinho em seu escritório, tremendo por dentro. Pela primeira vez, ele sentiu o medo surdo de ser ultrapassado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Em casa, Emily releu seu plano. A hora de revelar sua verdadeira identidade se aproximava. Logo, Marcos entenderia que não estava lidando apenas com um cliente arrogante, mas com o dono da loja e aquele que controlava toda a sua carreira. Ela sussurrou com um sorriso frio nos lábios. Toda humilhação te prepara para a revelação final, Marcos. E acredite, será inesquecível. Segunda-feira de manhã. A loja parecia normal para os clientes, mas Marcos Reed sabia que algo estava errado. Ao longo da última semana, sua confiança habitual fora abalada. Todos os funcionários o evitavam, cada gesto parecia observado e cada palavra mal interpretada. E esta mulher, ele tinha a sensação de que ela puxou as cordas nas sombras. Emily, por outro lado, movia-se metodicamente.
Ela sabia que para esmagar Marcos, sua queda tinha que ser completa e irreversível. Naquele dia, ela decidiu atacar seu orgulho profissional. Na reunião semanal da equipe, Emily se posicionou incógnita na sala, pronta para tomar notas. Marcos começou seu discurso gabando-se de seus sucessos e decisões perfeitas. Mas o funcionário que Emily havia preparado com antecedência, Tim, ousou fazer uma pergunta direta sobre logística e vendas. Um erro que o próprio Marcos cometeu na semana anterior. Marcos gaguejou. Tentou justificar suas escolhas, mas cada explicação soava vazia e implausível. Emily observava em silêncio. Cada hesitação de Marcos, cada rubor em seu rosto, cada pequeno movimento traía seu nervosismo. O clímax chegou quando o representante regional, que havia sido discretamente informado por Emily, interveio para pedir esclarecimentos sobre questões que Marcos acreditava ter sob controle. Suas respostas desajeitadas e contraditórias velou sua incompetência para um público profissional. O silêncio caiu na sala, pesado e esmagador. Marcos saiu da reunião de cabeça baixa, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Todos os seus gestos para parecer forte saíram pela culatra. O medo começou a se instalar e com ela, a paranoia. Em casa, Emily releu suas anotações e sorriu. O próximo passo seria decisivo. Ela se prepararia para um confronto direto mas público, finalmente revelando sua verdadeira identidade. Marcos então veria o dono, a quem ele humilhou primeiro fisicamente, depois profissionalmente, e entenderá que toda a sua carreira estava em suas mãos. Ela murmurou satisfeita. O fim está chegando, Marcos. E desta vez não haverá escapatória. Na quinta-feira seguinte, a loja estava particularmente movimentada. Emily sabia que este dia seria crucial. Ela iria à Zaia da Sombrase confrontar Marcos, mantendo o controle total da situação. Ela entrou incógnita, como sempre, mas desta vez seu objetivo era claro: orquestrar um momento em que Marcos estaria exposto na frente de todos, incapaz de se defender. Ela havia preparado suas provas, suas testemunhas e seus argumentos. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado. Marcos, atrás do balcão, notou sua chegada. Algo nela o intrigava, mas ele não conseguia identificar o que era. A semana de pequenas humilhações o havia perturbado, e ele sentia que aquela mulher misteriosa tinha um papel em sua perda de controle. Emily se aproximou lentamente com um olhar penetrante. Colocou a bolsa no balcão e com voz calma, mas firme disse: Marcos Reed, precisamos conversar. Agora. Os funcionários e alguns clientes presentes ergueram os olhos, surpresos com o tom autoritário de Emily. Marcos, confuso, respondeu arrogantemente: E quem é você para me dar ordens? Emily tirou os óculos escuros e o casaco, revelando o brilho do distintivo. O dono da loja. O choque foi imediato. Marcos empalideceu ao perceber que a mulher que ele esbofeteou e humilhou não era outro senão o dono, que ele acreditava ser desconhecido. Você é o dono? Ele gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Emily deu mais um passo à frente, cada passo medido para afirmar sua autoridade. Exatamente. E você acabou de cruzar todos os limites. Seu comportamento inaceitável na frente de seus funcionários, clientes e comigo, precisa parar imediatamente. Ela pegou o arquivo que havia preparado, fotos, depoimentos, evidências de seus erros e sua arrogância. Cada documento caiu sobre o balcão, um lembrete gritante de todas as humilhações que Marcos havia infligido. Os clientes e funcionários presentes assistiam, atônitos. Marcos tentou falar, justificar-se, mas cada palavra parecia mais fraca que a anterior. Sua arrogância havia sido pulverizada, substituída por vergonha e incompreensão. Emily conclui, gélida: Você foi arrogante, rude e violento, comigo e com aqueles que deveria proteger. De agora em diante, suas decisões serão monitoradas. Qualquer descumprimento, você será substituído imediatamente. Entendido? Marcos assentiu, atordoado. Ele tinha acabado de entender a extensão do seu erro. A tapa que ele deu, a semana de humilhação, tudo agora voltou para ele com força 10 vezes maior. Emily se endireitou, seu olhar penetrante, e sussurrou para si mesma: Este é só o começo da sua lição, Marcos. Você vai aprender o que significa humilhar a pessoa errada. No dia seguinte ao confronto, Marcos Reed chegou à loja com uma sensação estranha. Sabia agora que sua posição não era mais segura e que cada movimento seria examinado. Os funcionários o olhavam com desconfiança misturada a uma satisfação silenciosa, e os clientes regulares pareciam mais atentos do que nunca. Marcos estava agora preso pela sua própria arrogância. Emily, por sua vez, observava tudo de um escritório discreto. Ela havia preparado uma série de reuniões e reuniões surpresa,
orquestradas para colocar Marcos em uma posição difícil a cada momento. Cada erro passado, cada comportamento inadequado, cada gesto impulsivo seria usado para minar sua autoridade. A primeira parada do dia foi um incidente no corredor de eletrônicos. Um cliente exigiu o reembolso de um item com defeito. Marcos tentou lidar com a situação como sempre fazia, com raiva e autoridade. Mas Emily já havia instruído o funcionário sobre como documentar o conflito e registrar cada detalhe. O cliente, impressionado com a eficiência e diplomacia do funcionário, anotou mentalmente a falta de jeito de Marcos. Mais tarde, uma inspeção surpresa no inventário revelou vários pequenos erros que Marcos nunca havia notado. Emily discretamente guiou o inspetor até as anomalias e deixou Marcos tentando explicá-las. Suas explicações pareciam fracas e incoerentes. Os funcionários e clientes presentes observavam atentamente, agora compreendendo que o homem arrogante atrás do balcão não era infalível. Durante o intervalo para o almoço, Emily sutilmente circulou informações sobre os erros de Marcos para clientes influentes. Os rumores perfeitamente orquestrados espalharam-se rapidamente, prejudicando ainda mais sua reputação. Marcos estava começando a se sentir o peso esmagador da humilhação pública, percebendo que cada movimento impulsivo seu seria agora analisado e usado contra ele. No final do dia, Marcos estava sentado sozinho em seu escritório, exausto, humilhado e incapaz de recuperar sua autoridade. Emily, recuando, releu suas anotações e sorriu satisfeita. O próximo passo em sua vingança seria uma humilhação total, orquestrada diante de todos, que marcaria definitivamente o fim de sua arrogância. Ela murmurou para si mesma: "A lição está chegando ao fim, Marcos. Em breve todos saberão quem é a verdadeira amante aqui, e você não terá como se defender." Era uma tarde de sexta-feira, e a loja estava particularmente movimentada. Emily sabia que o momento decisivo havia chegado. Marcos iria sofrer a revelação completa de sua incompetência e arrogância na frente de todos. Funcionários e clientes reunidos. Ela havia organizado uma reunião geral, fingindo ser uma consulta de rotina para todos os funcionários e a presença de um representante regional. Marcos, sem suspeitar, ocupou seu lugar no centro da sala, pronto para brilhar diante da plateia. Ele não tinha ideia de que estava prestes a ser o alvo de um plano perfeitamente calculado. Emily entrou calmamente, tirando o casaco uma última vez para revelar o distintivo de sua dona. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Marcos sentiu o coração disparar. A mulher que ele esbofeteou e humilhou era a dona. Ela deu um passo à frente lentamente e falou com uma voz gélida: "Marcos Reed, precisamos conversar sobre o seu comportamento. Não apenas comigo, mas com seus funcionários e nossos clientes. Seus erros e arrogância foram documentados e observados, e hoje todos verão a realidade." Emily retirou o arquivo completo: fotos, gravações, depoimentos, incidentes passados. Ela os exibiu no projetor, revelando todas as humilhações infligidas por Marcos e cada erro que ele cometeu ao administrar a loja. Os funcionários e clientes presentes puderam ver, pela primeira vez, todas as evidências de sua incompetência e arrogância. Marcos tentou protestar, justificar-se, mas sua voz era fraca e hesitante. Cada palavra parecia acentuar sua vergonha. Os sussurros e olhares críticos na sala o perturbavam ainda mais. Ele percebeu que sua reputação estava agora destruída na frente de todos. Emily conclui, com autoridade implacável: "A partir de agora suas decisões serão monitoradas. Qualquer tentativa de comportamento inadequado resultará em sanções imediatas. E lembre-se, da próxima vez que pensar em humilhar alguém, certifique-se de saber quem você tem na sua frente." O silêncio reinou por alguns instantes. Marcos, corado de vergonha, olhou para baixo, incapaz de responder. Emily saiu calmamente da sala, deixando para trás o Marcos completamente humilhado. Vítima de sua própria arrogância e falta de discernimento. Naquele dia, Emily havia vencido a vitória total. Sua vingança pacientemente orquestrada estava agora completa. Ela sussurrou para si mesma, com um sorriso frio nos lábios: "A lição foi aprendida. E acredite, Marcos, ninguém jamais esquecerá este dia." As semanas seguintes foram um inferno para Marcos Reed. Cada movimento que ele fazia era observado, cada decisão escrutinada. Os funcionários, agora cientes de sua arrogância passada, não o temiam mais, obedeciam às diretrizes de Emily, a verdadeira dona, com lealdade silenciosa, mas determinada. Marcos tentou várias vezes retomar o controle, mas todas as tentativas falharam. Seus discursos foram corrigidos antes mesmo que ele pudesse falar, e seus erros foram documentados e apresentados em detalhes.
Até mesmo clientes influentes que haviam testemunhado a humilhação pública, mostraram-se cautelosos e distantes. Marcos entendeu então que sua reputação foi irreparavelmente destruída. Emily, por sua vez, havia recuperado a serenidade completa. O tapa que ele lhe dera, aquela humilhação que ele julgara insignificante, havia se transformado em um plano perfeito para vingança e justiça. Ela não apenas o humilhou. Ela restaurou a ordem, mostrou sua autoridade e lembrou a todos que a arrogância indiscriminada sempre compensa. Um dia, Marcos foi chamado à secretaria. Emily o cumprimentou calmamente e disse estas palavras com frieza glacial. Marcos, seu papel aqui agora é limitado. Você ainda pode trabalhar, mas qualquer decisão importante precisa ser aprovada. Sua arrogância e comportamento impulsivo não serão mais tolerados. Marcos abaixou a cabeça, ciente de que sua vida profissional havia mudado para sempre. Ele havia subestimado Emily, e a lição ficou gravada em sua memória para sempre. Emily voltou-se para a janela, olhando para a cidade que se estendia ao longe. Uma sensação de justiça e poder a invadiu. O tapa, o desprezo, as humilhações, tudo tinha sido. Transformou-se em uma vitória total, não pela violência, mas pela paciência, inteligência e estratégia. Ela murmurou para si mesma, com um sorriso satisfeito nos lábios. Lembre-se sempre, Marcus Reed, você nunca deve humilhar alguém sem conhecer seu verdadeiro poder. E eu não sou apenas alguém, eu sou a dona desta parte. A loja estava prosperando novamente, sob seu controle absoluto, e Marcus, reduzido a um papel secundário e monitorado, entendeu que arrogância e brutalidade cega nunca levam a lugar nenhum quando entram em conflito com paciência e inteligência. Emily havia vencido. E essa vitória permaneceria gravado na memória de todos, um eterno lembrete de que por trás de uma aparência modesta pode se esconder uma força capaz de derrubar os poderosos.